Momento Terapia. Pessoas queridas, no Momento Terapia de hoje, como eu tinha dito, nós vamos continuar os pressupostos da programação neurolinguística que ensina, hoje nós vamos trazer um especificamente, que ensina que não existe fracasso. Tudo é feedback, tudo é resultado. E à medida que você for ouvindo, se quiser me dar o seu feedback, você pode fazer isso pelo 31 99947 8290, só mensagem de texto, ok? Se não der tempo de eu ler, de eu analisar seu caso e te orientar, porque aí já entra como uma terapia, se eu não conseguir fazer isso no final do programa, eu te retorno pelo WhatsApp assim que terminar o programa, ok? Bom, sabe aquela coisa que a gente sempre diz sobre tirar lição do que deu errado? Isso vem desse pressuposto que informa que não existe fracasso, mas apenas feedback, ou seja, apenas retorno, resultado daquilo que a gente promoveu, nos permitindo ajustar a questão. Quer dizer, é aprendizado. Nesse sentido, não existe erro, existe resultado. Quantas vezes a gente tenta fazer algo e as coisas não acontecem como a gente havia planejado? Num programa passado, falei sobre planejar, executar, testar novamente, ajustar, testar de novo e ajustar quantas vezes forem necessárias até quando estiver tudo ok. E aí a gente volta a planejar outro passo, aí executa, aí testa. Lembram disso? Eu falei num outro programa também, quando falei sobre modelagem do Walt Disney, que era assim que ele construía alguns dos seus filmes. Colocava a equipe na sala do sonhador, fazia o planejamento, levava a equipe para a sala do executor, tomava todas as providências para executar aquele planejamento. Aí ia todo mundo para a sala do crítico e via aquilo funcionando, quais os erros, voltava para a sala do executor, ajustava, botava em prática de novo, o crítico continuava analisando, voltava para o executor até que a coisa dê certo. Deu certo, então agora a gente volta lá para a sala do sonhador para planejar o próximo passo. Ou você é uma árvore que você vai pregar raiz ali e não vai evoluir? Claro que não. Então, esse pressuposto de que não existe fracasso e sim resultado, ele nos conduz a isso. Não deu certo? Analisa, ajusta, testa, analisa de novo, ajusta de novo, quantas vezes forem necessárias, até que a coisa der certo. E quando a coisa der certo, você volta para a sala do planejamento e planeje mais um passo adiante. É assim que a gente cresce. Então, não há que se falar em erro ou fracasso quando aquilo que fizemos não deu certo. Na verdade, o resultado indesejado é o feedback, é a resposta de que precisamos ajustar o plano. Também diz respeito a outro pressuposto da programação neurolinguística que ensina que se nós queremos um resultado diferente, temos que mudar o jeito que estamos fazendo aquilo. Já falei disso em outro programa também. Assim, não veja o fracasso como algo ruim, que se encerra em si mesmo, e sim como oportunidade e aprendizado. E mais, uma oportunidade de ser flexível e encontrar uma nova forma de alcançar o resultado que você busca.
Flexibilidade nos traz muita coisa boa, em especial sucesso. Compreendendo isso, quando algo não dá certo, não somos consumidos por sentimentos ruins, como o fracasso. Ao contrário, mantemos o ânimo para desenvolver novos caminhos, novas trilhas, novas formas para realizar a tarefa com mais eficácia. Realizando novas tentativas, a gente inclusive vai adquirindo experiência, bagagem, que em um outro momento será muito útil. Ou seja, toda a trajetória, todo o tempo gasto sempre será útil. A maioria das pessoas está programada para desistir quando encontram uma barreira, quando, na verdade, as barreiras devem ser vistas como oportunidade de aprimoramento. E o aprimoramento sempre nos coloca mais próximo do sucesso. Quer um exemplo assim fantástico sobre isso? Já pensou se concurseiros desistissem ao não passar nas provas? A gente está cansado de ver gente estudando, levando pau, e estudando mais, e estudando, ajustando os temas de estudo e as formas de estudar, até que chega num ponto que passa. E passa em vários concursos, podendo escolher qual vaga ele quer. Quem não conhece gente assim? Eu tenho amigas assim que puderam escolher onde ir trabalhar depois de anos estudando muito, levando pau, ajustando a forma de estudar. Eu estava estudando, pregando cartaz, agora eu estou estudando, ouvindo, que eu aprendo melhor. E ajustando, essa matéria eu preciso ver mais. E assim foi. E a pessoa foi ajustando a sua forma de estudo e passou. E pôde escolher para onde ir, porque passou em tudo quanto é concurso que fez, depois de um certo tempo. Não tem exemplo melhor que esse. A gente tem mania de desistir muito fácil, jogando a culpa da nossa insatisfação sempre no outro. É ou não é? Quando, na verdade, o culpado somos sempre nós mesmos. Tudo é sempre uma relação de causa e efeito. O que você fez para alcançar aquele objetivo? E o que pode fazer para mudar o resultado que você alcançou? Todos os resultados que obtemos são frutos de nossas ações e decisões. Ter conhecimento e clareza disso te dá domínio do que você está fazendo. Esse domínio só vem quando a gente aprende a analisar os resultados indesejados, ao invés de nos paralisarmos e buscarmos culpados. Isso é para tudo na vida: carreira, estudo, projetos pessoais. Quando possível, peça para que outra pessoa te ajude, que aponte com sinceridade os possíveis erros. Anote e reanalise. Eu tenho um caderno, quem está me acompanhando aqui pela live, eu tenho esse caderninho aqui, olha. E nele eu anoto tudo dos programas e da rádio. Então, tá vendo aqui as bordinhas coloridas? Um é o Quem Manda São Elas, outro é o Noticiando, outros são as nossas redes sociais. E aqui, tudo que um colega fala, eu anoto. Principalmente as críticas, principalmente coisas que deu errado. E aí, eu vou ajustando. Fica tudo anotado. De vez em quando eu corro o olho, vejo o que falaram sobre alguma questão. E assim eu vou aprimorando. Outro caderninho que eu tenho aqui é o meu caderninho. Isso é para tudo da vida. Como terapeuta, estudo, projetos pessoais. Quando possível, peça para que outra pessoa te ajude. Deu
bizil aqui no som, já voltou. Bom, eu tenho esse bloquinho aqui também. Quem está me acompanhando pela live está vendo aí. Olha os rabiscos, olha os papilim. Aqui já são os assuntos da minha atuação como terapeuta. São insights que eu tenho. O Moraes Martins, ele dá essa dica no programa dele. Ele fala para você ter um programinha de texto no seu celular para você ter uma ideia e anotar. E hoje eu trago isso especificamente para as análises de coisas que dão errado. Então aqui, ó, já mostrei para você o meu caderninho da rádio. Agora eu tenho aqui o bloquinho com as anotações dos trabalhos de terapia, trabalhos e estudos de terapia que eu faço, porque sim, a gente precisa estar sempre analisando, revendo, aprimorando tudo que a gente faz nessa vida. Foi analisando a minha situação como advogada que eu consegui identificar por que eu não tive sucesso na carreira jurídica. Mas eu só consegui compreender a questão depois que eu parei de advogar. Quando eu estava com a cabeça fria, quando eu consegui olhar de fora a situação, foi que eu verifiquei que para ultrapassar as barreiras de mercado relativas à quantidade de profissionais, eu teria que fazer investimentos para os quais eu não estava preparado naquele momento. Advogar sozinha obriga o profissional a ter um volume X de processo para conseguir honorário suficiente para as despesas de escritório e também para a sua própria subsistência. Mas é impossível você dar conta sozinho daquele volume X de processos. E aí sua qualidade cai. Você não consegue dar atenção ao cliente nem ao processo. E você fica cavando novos clientes, porque você precisa de dinheiro entrando. E não dá conta de cuidar daqueles contratos que você já tem. E o estresse é absurdo, porque corre risco de perder prazo, prejudicando o cliente. Porque o cliente quer atenção que você não consegue dar. Então é preciso uma estrutura, uma parceria, e na época eu não via isso. Mas não é só isso. Uma ação judicial tem tanta gente botando a mão, tanta gente prendendo o andamento do processo, tanta coisa influenciando a decisão que só você vê. Mas o cliente só culpa você. Se o processo está demorando, a culpa é sua. Se ele perdeu, a culpa é sua. Então, essa mesma análise que me levou a identificar o que eu preciso fazer para alavancar o escritório, me conduziu ao plano B, me conduziu à decisão de não querer voltar a advogar. Eu percebi que não valia a pena. É uma grana que se ganha com muito estresse. E eu não preciso disso. Eu não quero isso. Eu já sou estressada sozinha. Eu não preciso de fator externo para me desorientar, mais do que eu já sou desorientada. Entende a importância de você parar, analisar e aprender com tudo que deu errado? Verificando a necessidade de mudar o jeito com que eu estava conduzindo minha carreira jurídica, me levou a outras mudanças. Eu mudei de atitude e mudei de carreira. A mudança de atitude me levou a mudar o meu mundo, a minha vida. E de advogada, hoje eu sou terapeuta. Em todo esse cenário, sobre tudo que eu acabei de falar, a gente compreende que a flexibilidade, como eu já falei, é fundamental para a análise daquilo que a gente chama de fracasso e para criar ou pôr em prática um plano B. Não tem como você buscar algo
e não olhar o caminho que você está trilhando para chegar naquilo. E se bater com a cara na parede, se algo der errado, ajuste, refaça. Mas você não pode ficar eternamente nisso. Você tem que ter um prazo X para você mudar o plano, botar em prática o plano B, ou C ou D. Não importa. Importa que você não fique eternamente dando murro em ponta de faca sem analisar o que está dando errado e mudar a sua atitude. Ou para continuar nesse plano A e fazer ele dar certo, ou fazer isso, mas até que chegue um tempo limite em que você fala não. Então agora já deu, agora eu preciso partir para o plano B. Como eu falei, tem que ter flexibilidade. Nós não somos plantas para criar raiz física e ficar ali naquele trem apegado e não querer mudar, não querer evoluir. É isso que acontece se você não olhar para trás e analisar aquilo que a gente chama de fracasso, que na verdade é meramente resultado da nossa conduta. Se algo não deu certo, é porque na sua conduta, na forma como você está conduzindo aquilo, algo está inadequado. Então, olha para trás, olhe de fora, peça a ajuda de alguém para fazer essa análise e ajuste e teste e analise e ajuste novamente, põe em prática novamente, como eu falei. Não tem outro jeito. É assim. Tem que ser assim. E é assim para tudo. Inclusive na vida pessoal. Ah, e o meu sonho é ter uma família. Que coisa linda. Parabéns para você. Felicidades e boa sorte. Aí chega 30 anos, a mulher não casou, não tem os filhos, tá lá toda recalcada. Chega aos 40 anos, ela já tá desesperada porque não casou e não... E o que você fez para isso? Seu sonho é ter uma família. E isso vai ser até quando? 70, 80 anos? Não, a gente tem que pôr prazo. E aí? Ah, então com 30 anos, se eu não tiver conseguido casar, eu vou ter um filho sozinho, porque eu quero ter uma família. Aí com 30 anos você não casa e você também não tem coragem de ter um filho sozinho. Mas você continua sonhando em ter uma família. Aí chega aos 40 anos, você ainda não casou, não teve coragem, tá toda recalcada e precisando de terapia, porque tá toda frustrada e desorientada. Meu amor, cadê o plano B? Ou, antes disso, cadê a análise de por que seus relacionamentos não estavam dando certo, a ponto de você não conseguir ter um relacionamento mais duradouro para poder ter a sua família? Estudos. Dei o problema do concurseiro. Profissionalmente, seja você empregado querendo fazer sua carreira ou empreendedor no seu próprio negócio, você tem que instituir. Até a data X eu quero estar em tal patamar. E perseguir aquilo. Ah, cheguei nesse patamar e não consegui. Danou. O que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz de errado? Vamos analisar. Vamos ajustar. E se de tudo estourar o tempo limite e a coisa realmente não deu certo, meu amor, é porque o plano B talvez seja mais adequado para você. Não há problema em mudar. O problema é ficar preso nesse ranço, viver frustrado e recalcado porque não conseguiu nada e ainda coloca a culpa nos outros ou no mercado. Meu amor, a culpa é sua.
Esse é o recado de hoje. Seja flexível. Aprenda com tudo que você faz. Tenha um plano B. Aprenda e cresça. Ai, gente, que delicinha de música, dá muita vontade de dançar. Das mensagens que chegaram aqui no WhatsApp, beijo pra Lúcia. Lúcia tá sempre aqui com a gente, né, queridona? E ela fez uma pergunta aqui, até quando ajustar? Acho que eu já respondi, né, Lúcia? Você estabelece o limite, o prazo limite. Não convém ficar eternamente buscando a mesma coisa. Tem que ter um plano B. Acabei de falar. Tem que ter um plano B. Tem que ter um prazo. Então, defina aí quando você faz o problema. Sabe o que acontece? É que a gente não tem mania de planejar as coisas. Então, a gente não sabe o valor do investimento que precisa ser feito. Investimento que eu digo de tempo, de recurso material, de dinheiro, seja lá o que for. Tudo nessa vida exige um investimento. De atenção, de sentimentos. Tudo é investimento. Então, além da gente não ter noção de como calcular e quais são os investimentos necessários, a gente também não põe prazo, né? Então, até quando ajustar? Até o prazo em que você estipulou para, caso não dê certo, partir para o plano B. A ideia é não criar raízes, porque senão você vai viver recalcado, frustrado e desorientado. Uma pessoa aqui que não se identificou, eu não tenho esse número aqui na minha agenda, e essa pessoa está perguntando, e se o plano B também não der certo? A vontade da gente falar assim, morre, praga! Mas não, como terapeuta, não, e também na verdade não é essa a questão. Você fez o plano A não deu certo, você colocou lá o seu limite muito prudentemente, partiu para o plano B também não está dando certo. Meu amor, parte para o plano C, parte para o plano D, parte para o plano E. Agora, não sem verificar que de fato os outros não estavam dando certo, ou era você que não estava analisando adequadamente o que precisa ser visto. Peça alguém para quem vê de fora vê melhor. Peça alguém para te ajudar nessa análise para você promover os ajustes necessários antes de realmente ir para o plano B, para o plano C, para o plano D, seja lá o que for. Certinho? Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!